Espera aí que eu vou ter que interromper essa história. E não, eu não tô querendo te vender um quarto de hotel com o melhor preço do mercado. Se você tá vendo esse vídeo que eu acabei interrompendo, quer dizer que ao menos o canal Fatos Desconhecidos desperta um interesse em você, certo? Mas se você nos acompanha regularmente ou se é um fã nosso, daqueles hardcore mesmo, existe uma maneira de você ficar ainda mais por dentro do que acontece por aqui. É o seguinte, vou te explicar. Agora o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta para você, é a assinatura paga do canal. Com ela você se torna um membro ou, em outras palavras, uma espécie de fã VIP da Fatos. E não pense que não há vantagens nisso. Graças a essa assinatura, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que só quem é assinante pode ter. E para facilitar para o seu bolso, nós colocamos categorias diferentes para você se tornar um membro do canal. Ok, eu confesso que essa fala ficou bem parecida com a do carinha do hotel. Mas vamos lá. A primeira categoria é a de aprendiz. Ela te dá acesso exclusivo aos bastidores e erros de gravações dos vídeos, selos de fidelidade a emojis personalizados, como esses que estão aparecendo aí na sua tela, e também acesso antecipado a alguns programas veiculados por nós, como o Fatos Responde. Agora, se você é uma dessas pessoas que gosta de dar pitaco e de ficar dando sugestões, o seu negócio é ser um mestre. Esse plano de assinatura que tem tudo que o aprendiz possui e ainda vai deixar você fazer parte da escolha dos temas dos próximos vídeos, já que você poderá votar nos seus assuntos prediletos. Além disso, você ainda vai ter acesso exclusivo a lives do canal, onde nós vamos responder perguntas feitas por você todos os meses. Então, tá esperando o quê? Confira aqui embaixo qual é a melhor categoria para o seu bolso e seja um membro da Fatos. E bora voltar ao vídeo, porque eu sei que tem alguns vídeos aí, como o do cara que parece comigo, que vocês gostam de pular aqui no YouTube. Vamos lá! Você tem medo de abelhas? Esses insetos provocam verdadeiro terror em algumas pessoas. De certa forma, elas são até perigosas por serem venenosas. O veneno das abelhas, chamado de apitoxina, pode causar muita dor. Em pessoas alérgicas, ele pode fazer surgir uma reação exagerada no organismo, trazendo dificuldades para respirar e, em casos extremos, podendo até levar à morte. Por outro lado, já tem gente que ama as abelhas e principalmente um dos seus produtos mais famosos, o mel. A importância delas é gigantesca, bem maior do que você poderia imaginar. E aí vai um pequeno spoiler. Se você já assistiu a animação Bee-Movie, A História de uma Abelha, então sabe do que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou a Aline Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A relação entre humanos e abelhas é bem antiga. Esses insetos existem há pelo menos 40 milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, a relação do homem com as abelhas remonta a 2.400 anos antes de Cristo, quando os egípcios colocavam as abelhas dentro de potes de barro. Na Idade Média, ter um enxame de abelha era um verdadeiro luxo. Roubar abelhas era um crime punido com pena de morte. Com o passar dos anos, surgiu a apicultura, que é o nome dado à criação de abelhas com fins industriais. No Brasil, a apicultura ganhou força a partir de 1940, quando surgiu no Rio Grande do Sul o interesse comercial e científico pelas abelhas. 10 anos depois, o Brasil já era uma grande potência no ramo, exportando mel para vários outros países. Em 2015, o Brasil produziu mais de 37 mil toneladas de mel. Mas toda essa produção de mel pode ser afetada por um fenômeno chamado distúrbio do colapso das colônias, que é o desaparecimento e a morte massiva das abelhas. Nos últimos tempos, esse problema vem preocupando países do mundo inteiro, sendo que das 20 mil abelhas catalogadas, mais de um quarto das espécies estão sob ameaça de extinção.
Os Estados Unidos são um dos países mais afetados, pois desde a década de 1940 até a atualidade, o número de colmeias caiu pelo menos na metade. Aqui no Brasil ainda não existem dados sobre este declínio, mas o que poderia acontecer caso as abelhas fossem extintas, a não ser a falta do mel? Se você acha que as abelhas não fariam falta, caro amigo, saiba que você está redondamente enganado. A primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é que sem as abelhas não haveria mel, certo? Essas pessoas não estão erradas. Sem dúvidas, sem elas, esse alimento não seria mais produzido. Além do mel, o própolis e a cera da abelha também ficariam mais caros. Porém, sem o mel, a gente ainda conseguiria sobreviver. O problema é que as abelhas não fazem só mel, não. Elas são responsáveis por muitos outros aspectos e nossas vidas dependem diretamente ou indiretamente delas. Esses insetos são responsáveis por polinizar grande parte dos alimentos que consumimos. Frutas, legumes e cereais dependem delas para poderem se desenvolver. Com isso, a produção de alimentos sofreria uma grande queda. A comida se tornaria mais cara, já que a polinização teria que ser feita por seres humanos ou máquinas, e as crises de fome se espalhariam pelo mundo. E as abelhas não ajudam a polinizar só os alimentos que nós comemos. Elas são as principais responsáveis por polinizar outras plantas que ajudam no desenvolvimento de animais, como as vacas. Apesar do capim não precisar das abelhas para se desenvolver, alguns grãos são necessários na dieta do gado para que ele cresça de forma mais saudável e também para que tenha maior quantidade de carne possível. Ou seja, sem as abelhas ainda haveria produção de carne, porém em uma quantidade muito menor e a um preço muito maior. Seria praticamente um luxo poder comer um bife suculento no almoço depois de alguns anos que as abelhas desaparecessem. Até a indústria da moda sofreria com a falta das abelhas. Lembre-se, o algodão é uma planta e também precisa ser polinizada. Tudo isso levaria a uma crise financeira sem precedentes na história da humanidade. Sabe a famosa crise de 1929, que quebrou vários países? Ela seria um passeio no parque perto dos problemas que essa crise econômica das abelhas proporcionaria. Só para você entender, um país como o Brasil depende bastante da sua agropecuária. Boa parte do seu produto interno bruto, que são as riquezas que uma nação produz, vem desse setor. A probabilidade do Brasil entrar em uma crise econômica é gigantesca. E essa crise financeira geraria também um problema social gravíssimo, nunca antes visto. Pense bem, com a agropecuária em crise, boa parte da indústria também entraria em colapso. Isso geraria demissões ou paralisações em massa. Com muita gente desempregada, a violência cresceria e não haveria uma perspectiva de melhora, sendo que a cada dia que passasse, o governo iria perdendo o controle da população. Juntas, todas essas crises reunidas poderiam fazer com que a sociedade que acostumamos a viver hoje não existisse mais. Uma reorganização seria feita, já que milhões ou até bilhões de pessoas morreriam devido aos problemas citados anteriormente. Alguns países até deixariam de existir e provavelmente guerras seriam travadas por causa de alimento. Portanto, nunca se esqueça, assim como a vida sem mel, a vida sem as abelhas não seria doce. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!